E nessa noite eu quero falar sobre a importância de nós nos fortalecermos antes das batalhas. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque nós olhamos o contexto assim da igreja e até mesmo das nossas vidas. Quantas lutas a gente passa, quantas lutas eu já passei que eu não estava preparada. E quando nós não nos preparamos espiritualmente, estou falando aqui de um preparo espiritual, de um fortalecimento que nós recebemos de Deus. Não tem como nós sabermos qual luta virá, mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós não somos pegos de surpresa. E quantas vezes eu e você passamos por tantas e tantas situações que a gente mesmo diz, eu não estava preparado, parece que eu não vou suportar, parece que eu não vou aguentar. E o Senhor, Ele tem falado conosco que é tempo de nós nos prepararmos. Porque nós sabemos que a vida do cristão se baseia em lutas, em adversidades. O Senhor Jesus, Ele nunca iludiu ninguém. Eu sei que muitas vezes, quando as pessoas entram nas igrejas, elas ouvem um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu cresci indo em muitas igrejas. Quando eu era criança, a minha mãe, cada hora, ela estava numa igreja diferente. E apesar de ter crescido na igreja e ouvido a palavra em tantas denominações diferentes, foi nos últimos 5 anos da minha vida que eu fui entender o que era o evangelho. Apesar de frequentar a igreja há muitos e muitos anos, muitas igrejas, muitas cruzadas, muitas campanhas, mas, infelizmente, o evangelho verdadeiro tem sido pouco pregado. E aí Jesus tem sido oferecido para as pessoas como se Ele fosse um facilitador de tudo aquilo que a gente quer conquistar. Não é isso o slogan que saem divulgando por aí? Olha, venha para Jesus, porque se você é pobre, você vai ficar rico. Vem para Jesus, porque se você tem problemas, todos os seus problemas vão ser solucionados. Vem para Jesus e você vai parar de sofrer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não é esse evangelho que o Senhor Jesus nos deixou. Ele mesmo nos disse lá em Mateus 16, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e eu vou estar com vocês, para que vocês passem por essas aflições, firmados na minha presença. Então, se nós entendemos que as lutas, elas são certas, que elas são inevitáveis, nós também entendemos que nos preparar e nos fortalecer para enfrentar cada uma dessas batalhas é extremamente necessário. Ninguém entra numa batalha, ninguém entra numa guerra sem estar preparado. Irmãos, imagina um soldado entrando numa guerra, sem estar paramentado, sem estar de capacete, sem estar armado, sem ter estudado as estratégias do inimigo, sem ter tido orientações do general, do capitão, acerca de como agir, de como proceder, para que você não seja um alvo fácil para o inimigo, para que você não vá correndo para frente da batalha despreparado e seja atingido e abatido. Então, nós sabemos que nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha que exige preparação. E quantas vezes temos sido abatidos, temos sido atingidos, porque não nos preparamos e não nos fortalecemos em Deus. Nós precisamos nos fortalecer, assim como um atleta. Um atleta, quando ele vai competir, ele tem todo um tempo de preparação. Esse pessoal que corre a São Silvestre, que é aquela corrida que acontece em São Paulo, eles treinam o ano inteiro para poder, em uma ocasião, participar e terminar a corrida. E assim em outras modalidades esportivas também, em cada uma delas, a pessoa ela tem uma preparação em relação àquilo que ela vai comer, em relação aos treinos, em relação a ganho de músculo, porque se você também não estiver fortalecido no seu físico, você pode lesionar, não é? Quantos jogadores aí a gente vê que lesionam? Estando preparados, eles já podem lesionar, imagine sem preparação, aí que eles lesionam mesmo. Desde 2023, na verdade, eu estive passando por vários médicos, porque eu comecei a sentir muitas dores no corpo. Eu sentia dores nas costas, eu sentia dores que
Acabava doendo o corpo inteiro, dor na coluna. E eu até brinquei falando para algumas pessoas, né? Parece que depois que a gente chega nos 30, parece que tudo que não doía antes vem a fase com dor, né? E eu comecei a ir em médicos para investigar o porquê dessas dores. E até hoje eu tenho feito acompanhamento com esses médicos, e os irmãos que me conhecem aqui sabem que eu tenho passado lutas nesse sentido dessas dores. E, embora eu tenha alguns problemas na coluna, esses problemas não são necessariamente o que me causam as maiores dores que eu sinto, mas é a falta de fortalecimento muscular. Então, embora eu esteja fazendo exercício, já estou há 1 ano no Pilates, e eu retomei agora a academia para ganho de massa muscular, eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a perder massa muscular muito fácil, e aquela dificuldade de ganhar, né? Eu acabo comendo pouca proteína. Então, quando você tem um pouco músculo, principalmente nessa região, se você tensiona, e eu tenho problema postural, né? Aquele problema postural de ficar um pouco mais assim, você sobrecarrega toda essa região. Se você não tem a musculatura para segurar a bronca, você acaba sentindo muita dor. E aí os médicos até me falam, nossa, você deveria investigar a fibromialgia. E enfim, porque a dor se assemelha mesmo com dor de fibromialgia, não dói só as costas, dói a estrutura toda do corpo. Então, quando há uma fraqueza em nós, tudo perece. Quando nós estamos fracos, tudo perece. Então, eu tenho passado por esse período de fortalecimento muscular, e a gente sabe que não é do dia para a noite, né? A gente treina lá um tempão para ganhar um pouco de músculo. E é interessante porque isso me faz lembrar também da minha mãe. Minha mãe, quando ela descobriu o câncer, ela sempre foi muito magrinha. Ela era tão magra como eu, até um pouco mais. E quando ela descobriu a doença, a gente sabe que quando uma pessoa é muito magra e ela adquire ela descobre uma enfermidade como essa, acaba sendo muito mais perigoso do que para uma pessoa que tem, ou está dentro do peso, ou até, né, um pouco mais rechonchudinho, porque a pessoa ela tem ali uma gordurinha para queimar. Né? Quem adoece de um câncer acaba perdendo muito peso, é uma doença terrível, enfim. Mas a minha mãe não tinha aquela gordurinha para queimar. E conforme ela foi adoecendo mais, conforme ela foi conseguindo comer cada vez menos, isso acabou agravando a situação dela. E eu vi que isso aconteceu com o meu pai também. O meu pai ele pegou uma pneumonia por conta de maus tratos na casa de repouso onde ele estava, onde ele residia. E como ele perdeu muito músculo, meu pai ficou até pequenininho, né? Meu pai tinha mais de 1,80 m, e ele ficou pequenininho, encolhidinho. E aí, como ele perdeu essa mobilidade e atrofiou os músculos dele, ele sentia dores terríveis. Irmãos, quando um músculo atrofia, a dor que você sente é terrível. Terrível, terrível, terrível. A pessoa não consegue se mexer, ela chora de tanta dor. Então, a falta de fortalecimento, ela nos faz adoecer. E quando nós estamos adoecidos, nós não conseguimos enfrentar determinadas batalhas. E quantas vezes, irmãos, nós estamos assim, espiritualmente falando? Estamos fracos, estamos com os nossos músculos espirituais atrofiados, e aí as tempestades vêm, as lutas vêm porque elas são certas, e as lutas vêm para todos, irmãos. Esteja você andando firme no Senhor, esteja você ali tropeçando, as lutas vão vir para todos. As lutas vão vir para todos. E a questão é, nós temos estado preparados para as batalhas? Nós sabemos que a vida cristã, a vida de andar com Deus, não é só bênção, não é só alegria. A tempestade vem para todos, o dia mau chega para todos. Como eu disse, o Senhor Jesus, Ele nunca nos enganou com relação a isso. E a verdade é, a tempestade ela é certa, mas a nossa queda diante das lutas não precisa ser certa.
Não é o desejo do coração de Deus que a gente venha cair, que a gente venha tropeçar. Deus, Ele quer nos fortalecer. Deus, Ele quer nos preparar. Deus, Ele quer nos forjar. Ele quer que quando o dia mal vier, nós estejamos preparados, nós estejamos com as armas espirituais. E nesses anos aqui que nós temos caminhado ao lado das pessoas, quantas vezes nós vemos, diante de uma luta, de uma adversidade, às vezes nós vemos que os irmãos se desesperam. Às vezes nós vemos ali que os irmãos, eles perdem totalmente a fé. Se esquecem de tudo aquilo que ouviram do Senhor. Se esquecem de tudo aquilo que o Senhor já fez por eles. Deus, Ele não muda. Quanta coisa Deus já fez por nós. Se o Senhor, Ele não muda, Ele não vai continuar nos livrando. Ainda que muitas vezes, quando nós tropeçamos, seja porque nós estamos tropeçando, porque estamos desobedecendo a Deus, ainda assim o Senhor, Ele é misericordioso. Mas Ele nos chama a nos fortalecermos. Ele não quer que nós sejamos cristãos que andam sempre debilitados espiritualmente, fracos, sempre tropeçando, sempre duvidando da palavra de Deus, sempre duvidando do cuidado do Senhor. Ele não quer que nós sejamos pessoas, servos dele, que qualquer vento que vem nos derruba e nos abala. Não é mais tempo de nós sermos abalados por todos os ventos de aflições que vêm contra nós. O Senhor, Ele quer nos fortalecer. Ele quer romper esse ciclo na nossa vida. Ele não quer que a gente apenas sobreviva às lutas que nós passamos. Porque tem crente que está só sobrevivendo à luta. Ele não tem força. Está se arrastando. Eu sei que em muitos casos na nossa vida, às vezes a luta é tão forte que ela vem e nos derruba. Mesmo quando nós estamos ali firmes com o Senhor. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente fique num modo apenas de sobrevivência. Ele quer fortalecer a mim e a você. Para que a gente esteja firme quando vierem os ataques de Satanás contra as nossas vidas. Deus, Ele sabe que nós somos fracos, irmãos. Deus, Ele sabe. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que eu e você não somos leões, nós somos ovelhas. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas nós somos ovelhas do seu aprisco. Nós temos um pastor. Nós temos um pastor que cuida de cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. É por isso que Deus, Ele deixa disponível para nós a força dEle, a armadura dEle, a capacitação dEle. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 6:10. Essa passagem, ela é muito conhecida. E eu quero que a gente venha refletir um pouco acerca dessa palavra hoje. Efésios 6:10. Nós vamos ler só o versículo 10 agora, depois nós vamos ler os outros. Amém? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? Paulo aqui, ele está falando para a igreja de Éfeso, ele não está falando para um povo que estava em crise. Ele não está falando para aqueles que são descrentes. Ele está se dirigindo a crentes, a cristãos, a servos do Senhor, que estão vivendo a sua vida diária, que estão ali trabalhando, que estão ali servindo a Deus. Ele está alertando. Ele está levando uma mensagem de alerta do Senhor para o povo. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo? Não esperem a batalha chegar para que vocês venham procurar força. Fortaleçam-se agora. Agora é o momento de vocês buscarem ao Senhor. Agora é o momento de vocês tomarem cuidado com as distrações, porque as distrações, elas nos levam para longe de Deus. As distrações que vêm principalmente quando tudo está aparentemente tranquilo e nós baixamos a guarda, nós deixamos de vigiar, nós deixamos de orar como deveríamos, nós não observamos, nós não vigiamos.
É nesses momentos em que nós estamos aparentemente tranquilos, em que parece que nada muito ali grave está acontecendo, a gente baixa a guarda. O que Paulo está dizendo, fortaleçam-se agora, porque há uma força disponível de Deus para a vida de vocês, para que quando vir o tempo das adversidades, vocês não sejam pegos de surpresa, vocês estejam fortalecidos em Deus, não abandonem a vigilância. Por que a Bíblia diz tanto que nós temos que orar e vigiar? A Bíblia nos adverte. E é só a gente ficar um pouco mais tranquilo, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar o Senhor. Mas a palavra de Deus mesmo traz muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que baixaram a guarda no momento em que deveriam estar buscando ao Senhor. E o inimigo veio e destruiu. Quando nós olhamos para Sansão, Sansão tinha um voto de nazireado com Deus. Ele pertencia ao Senhor. E ele foi e se apaixonou por uma moça. Se misturou com um povo que Deus disse que ele não deveria. E aí ele deixou que aquela paixão levasse o coração dele. E ele abriu o segredo que Deus disse para ele que ele não deveria abrir. Acerca da sua força. E aquela mulher, na primeira oportunidade que teve, em acordo com os filisteus, o traiu. Cortou o cabelo dele e ele perdeu a sua força. Obviamente, irmãos, que o que aconteceu ali foi um rompimento de aliança. Ele rompeu a aliança dele com o Senhor. A força dele, na verdade, estava em Deus. E ele abandonou o Senhor. Ele deixou de vigiar no momento que ele deveria observar e ouvir a voz de Deus e ouvir a direção do Senhor para a vida dele. Quando o Senhor Jesus estava no jardim, prestes a ser preso e crucificado, ele levou consigo 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele disse para eles, vigiem e orem, porque a hora está chegando. E aí o que eles fizeram? Dormiram. No momento em que Pedro deveria estar vigiando e orando, ele estava dormindo. E aí a tentação veio. E Jesus ainda advertiu ele. Jesus disse para ele, você vai me negar? Não, Senhor. Eu vou contigo até a morte. Não se preocupe. Pode todos os outros te negarem, pode todos os outros te abandonarem. Olha só, confiança no ego. E Jesus disse, você tem que vigiar e orar. Não confie no seu ego, não confie em você. Você não é forte por você mesmo para lutar contra o pecado. Você não tem força em você mesmo, eu não tenho. A sua força vem do Senhor, é por isso que você precisa estar em comunhão com Ele. Não adianta tentar pelas suas próprias forças. Ele foi derrotado pelo próprio orgulho. Os discípulos com Jesus ali no barco, veio a tempestade, Jesus estava dormindo. E eles no desespero, sem nenhuma fé, sem nenhuma confiança. Senhor, não te importas que a gente morra? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E a gente age da mesma forma. Jesus, ele entra no barco conosco, ele diz que está do nosso lado, mas vem a tempestade e nós duvidamos das palavras dele. E aí Jesus diz para eles, por que vocês têm uma fé tão pequena? Porque não estão procurando fortalecer a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? A fé vem quando você ouve a palavra de Cristo e você crê nela. E eles estavam ali ao lado de Jesus, mas estavam duvidando da promessa de que Deus estaria com eles, de que Cristo estaria com eles. Então, muitas vezes, nós não somos derrotados pela luta que nós passamos. Nós somos derrotados porque passamos por essa luta sem fé, sem confiança, sem um fortalecimento do Senhor, sem a devida preparação. Não estamos nos preparando para as batalhas. E estamos sendo pegos de surpresa, mas não porque o Senhor não está nos avisando, não está nos alertando, mas porque estamos distraídos com outras coisas. Vocês se lembram que quando Arão e Moisés foram lá para Faraó dizer, olha, Deus está dizendo que é para você deixar o povo dele ir e adorar ele no deserto. Aí Faraó escutou, o quê? Esse povo está falando de adorar a Deus? Se eles estão falando de adorar a Deus é porque eles estão desocupados. Faz o seguinte, dobra o trabalho deles.
Faz eles trabalharem mais. Aí eles não vão ter tempo de adorar a Deus. E olha só, nós sabemos que Faraó é uma tipificação do diabo, na palavra de Deus. E hoje o que muitas pessoas têm vivido? Elas têm estado em rotinas de trabalhos, de compromissos tão intensas, que elas nem lembram que Deus existe. Eu estava falando com um dos meus irmãos, e eu falei assim: meu camarada, eu sonhei com você, você não está dormindo direito. Ele falou: não estou mesmo, estou trabalhando demais. Eu falei: é? Ele falou: é, estou trabalhando 18 horas. Até falei assim para ele: você virou chinês agora? Falei para ele: cuidado. O que tanto você quer conquistar e acumular? Cuidado. Então o diabo ele tem mantido as pessoas dentro e fora da igreja, mas dentro da igreja também, bem ocupadas com seus próprios negócios, com suas próprias demandas, com seus próprios planos, até mesmo com bênçãos. Sim, as pessoas elas podem se distrair com as bênçãos também. E elas se esquecem de clamar ao Senhor. Elas se esquecem de buscar ao Senhor verdadeiramente. E vivem oprimidas, buscando algo que elas nunca encontram, indo atrás de algo que elas nunca conquistam. Porque o propósito do homem é viver para a glória de Deus. Não adianta a gente trabalhar mais, a gente tentar realizar mais, achando que isso vai fazer com que a gente conquiste aquilo que a gente precisa. A Bíblia diz: aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Quando a nossa prioridade é buscar Deus em primeiro lugar, irmão, eu te garanto, nada vai te faltar. O Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Essa expressão, fortalecei-vos, no texto original, que é no grego, tem o seguinte significado: ser capacitado por alguém maior. Vestir uma força que não é sua e receber poder de fora para dentro. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo para nós: sou eu quem capacito você. Você vai se revestir de uma força que não é sua, mas é minha. E você vai receber poder que vem do alto sobre a sua vida. Não é uma força humana, não é simplesmente ter disciplina. Claro que ter disciplina e nós nos planejarmos na nossa vida é muito importante, irmãos. Não vamos dizer também que não é. Precisamos nos planejar, precisamos nos organizar na nossa vida. Mas nós sabemos que tem certas coisas que nós não esperamos que aconteça. E é por isso que espiritualmente nós precisamos estar fortes. Porque senão o primeiro vento de tempestade que vem nos derruba. Quantas pessoas, por conta de lutas e adversidades, abandonam a Jesus? Quantas pessoas abandonam a Jesus diante das lutas e dificuldades? Quando o próprio Deus está dizendo para nós que o fortalecimento que nós necessitamos vem dele para as nossas vidas. É o poder sobrenatural do Senhor fluindo sobre a minha e a sua vida. É por isso que eu digo, conhecer a Deus é a maior preparação. Nós precisamos conhecer a Deus. Sabe por que a gente é iludido aí fora? Pelas coisas que nós escutamos, que as pessoas falam de Deus, da igreja, da palavra de Deus, porque nós não conhecemos a Deus. Se nós conhecêssemos a Deus de verdade, nós não acreditaríamos nas mentiras de Satanás, que ele lança aqui, ó, na nossa mente. O Senhor Jesus, na sua palavra, Ele nos orienta, Ele nos tem falado a respeito da necessidade de preparação. Ali na parábola das 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5 não estavam. As que estavam preparadas entraram para o banquete com o noivo. As outras 5 que estavam com as suas lâmpadas apagando, tinham pouco óleo, pouco da presença de Deus. Elas não entraram, não estavam preparadas. Quando nós olhamos para homens de Deus como Daniel, Daniel estava na Babilônia, irmãos. Ele estava numa terra estrangeira, como prisioneiro, embora ele tenha assumido ali uma posição de destaque, ele estava como prisioneiro, ele não tinha liberdade de ir e vir, de voltar para a sua terra.
de voltar para Israel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali na Babilônia, debaixo do reinado de Nabucodonosor. E depois vieram outros reis também. E naquele lugar eram adorados muitos deuses. Naquele lugar eram adorados muitos deuses. Eles estavam no meio de um povo pagão. E Daniel, ele tinha um compromisso de buscar ao Senhor. 3 vezes ao dia ele orava. Ele estava em constante jejum. E aí, quando veio o episódio da cova dos leões, ele não temeu. Você não lê a respeito, você não lê a história, você não vê um Daniel arrancando os cabelos, perguntando por que Deus está permitindo que aquilo acontecesse com ele. Escrevendo uma carta de despedida. Ele sabia exatamente no Deus que ele confiava. Ele tinha plena convicção do Deus que ele servia. E no momento que ele é colocado naquela cova dos leões, ele não temeu. Ele não temeu, ele confiou no Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego também. Foram lançados na fornalha ardente porque não quiseram adorar os outros deuses. E eles confiaram no Senhor. E a Bíblia diz que nenhum só cabelo da cabeça deles ficou fumegado. Não havia nem cheiro de queimado na roupa deles. Vocês acham que um ser humano é capaz de ter uma confiança dessa naturalmente? Não é. É um fortalecimento espiritual de Deus. Eles decidiram, assim que eles chegaram na Babilônia, não vamos nos contaminar com aquilo que é oferecido aqui. Os manjares do rei, o vinho do rei que é oferecido para nós não queremos. Nós temos um compromisso com Deus, nós temos um voto com Ele. Então, quando veio a fornalha ardente, quando veio a cova dos leões, eles estavam preparados. Irmãos, vamos olhar para a história de Davi. Davi era um adolescente no episódio de Golias. Todos os soldados mais valentes de Israel estavam com medo daquele gigante de mais de 3 metros de altura afrontando todo mundo. Ele estava há mais de 1 mês lá afrontando, dizendo quem que teria coragem de enfrentá-lo. Estava todo mundo se escondendo. E aí vai esse menino franzino, adolescente, magrinho, pequenininho, chega lá e diz, olha, eu enfrento ele. E aí, o próprio rei Saul, né, e os comandantes, mas olha, garoto, você é só um menino. E aí ele fala, mas espera lá, eu vou te contar uma coisa aqui, ó. Esse servo do Senhor é pastor de ovelhas. E certa vez, quando veio o leão, e outra vez, quando veio um urso, para abocanhar a ovelha, o Senhor, Ele me fortaleceu. O leão foi derrotado, o urso foi derrotado. E Ele diz, da mesma forma como aconteceu com o leão e com o urso, vai acontecer com esse gigante. Então nós olhamos para um menino que conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que não eram as pedrinhas da sua funda que iriam derrotar o gigante. Ele mesmo disse, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E se eu vou em nome do Senhor, meu irmão, se é no nome do Senhor que nós nos levantamos, se é para honrar o nome do Senhor, Ele honra a nossa fé. E uma pedrinha tão pequena foi capaz de derrubar um gigante. Isso não é algo natural, isso não é algo normal. Isso é Deus respondendo à fé do coração de um rapaz. Isso é alguém que enquanto estava ali pastoreando as ovelhas, estava adorando ao Senhor. A gente vê os salmos. Davi louvava a Deus, Davi orava ao Senhor, Davi buscava pela presença dEle. O revestimento que ele precisava não era humano. Saul ofereceu a armadura dele. E ele até vestiu a armadura, mas ele sabia que aquilo não era para ele. Não era com uma preparação humana, com armas humanas que ele iria vencer Golias. Ele foi lá com a funda dele, com as pedrinhas. E ele enfrentou aquele gigante sem temer. Não porque ele era um super-homem, mas porque o fortalecimento de Deus estava na vida dele. E quando nós olhamos para Efésios 6, eu quero que a gente continue lendo agora. Nós lemos o verso 10, agora eu quero que nós
Possamos ler do verso 11 ao 17, que é os versos que falam da armadura. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ele diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Diga comigo, inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos acerca da preparação, a própria palavra diz aquilo que nós devemos nos revestir. O Senhor, Ele nos oferece armas que não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus. Amém? Aqui no verso 14, a palavra do Senhor diz que nós devemos vestir o cinturão da verdade. Irmão, nada na nossa vida se sustenta sem a verdade. E qual que é a verdade? É a palavra de Deus. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Jesus venceu o diabo no deserto usando a verdade da palavra de Deus. Porque a palavra, ela liberta, ela sustenta, ela nos mantém em pé. Ela nos revela o propósito de Deus na nossa vida. Se nós não estivermos firmados na verdade, todo o resto vai ruir. Então a palavra é clara em dizer, esse é o fundamento. Vistam o cinturão da verdade. Logo em seguida ele fala da couraça da justiça, que protege o nosso coração. A justiça de Deus, que guarda as nossas emoções, as nossas intenções, os nossos desejos. Irmãos, nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Nós sabemos que muitas vezes nós vamos ter desejos e sentimentos que não provêm de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos. Vejam a história de José. Ele não pecou contra os irmãos, para eles terem feito o que fizeram contra ele. Ele foi jogado num poço. Aí ele foi vendido como escravo. Aí ele foi parar na prisão. E durante todo esse tempo, que foi mais ou menos por volta ali de uns 13 anos, até ele ter um encontro de novo com os irmãos, e ter ali uma posição no Egito, esse rapaz, ele sofreu muito. Mas o que protegeu o coração dele durante todo esse tempo que ele passou por essa provação? Ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus faria justiça a ele. E realmente Deus fez justiça a José. Era propósito de Deus que ele passasse por tudo aquilo que ele passou, para que também o povo de Deus fosse para o Egito. Deus tinha todo um propósito com aquilo. Então, a couraça da justiça, nós cremos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e que Ele faz justiça aos seus, protege o nosso coração. Protege o nosso coração. Nos livra de escolher outros caminhos que não são os caminhos do Senhor para a nossa vida. A palavra também fala a respeito do escudo da fé. E aqui diz que o escudo da fé é a defesa contra as setas, contra os dardos inflamados do maligno. Porque o diabo, ele vai lançar setas contra as nossas vidas. Setas de medo, de dúvida, de condenação, de ansiedade. Tantas coisas para nos atingir e para nos derrubar. E muitas vezes essas setas, elas vêm, elas realmente nos atingem e nos derrubam. Mas a palavra é clara em dizer que quando nós estamos com o escudo da fé, esse escudo da fé,
Ele apaga esses dardos inflamados do inimigo, essas mentiras que são lançadas contra as nossas vidas. Irmãos, a fé nos protege. E eu sempre falo, fé não é pensamento positivo, não é otimismo. Fé é a certeza que mesmo quando tudo está dando errado, Deus ele continua sendo fiel. É você crer que mesmo quando tudo está virado de ponta cabeça na tua vida, você continua crendo, o Senhor é comigo. Isso é fé. Não é só quando tudo dá certo para nós, porque senão seria um mero pensamento positivo. A nossa fé não seria diferente da fé das pessoas que não conhecem a Deus, que estão aí fora no mundo. Esse tipo de fé, quando tudo vai bem, todo mundo tem. Mas a fé verdadeira, que é a esperança que nós carregamos no nosso coração, assim como Abraão. Deus falou assim para Abraão, olha, saia da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te guiar. Deus não disse para ele para onde ele iria. Deus não disse para ele tudo o que ele iria passar. E Abraão passou por muitas situações. E a Bíblia diz que ele creu. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela sua fé. A Bíblia diz, eu acho lindo isso quando Hebreus fala, que Abraão, ele visualizou pelos olhos da fé, ele cria na cidade que estava sendo construída e que os próprios alicerces dessa cidade eram o próprio Deus. Deus deu uma promessa para ele e ele creu até o fim. Então a fé ela nos protege, irmãos. Não significa que nós não vamos sentir nenhum medo, mas nós escolhemos diante do medo que nós queremos, que nós vamos crer no Senhor, que nós vamos confiar nele mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Nós estamos chegando aqui no final do ano. Eu sei que quando chega o final do ano, o ano começa, quantas coisas vêm na nossa cabeça, quantos receios, muitas vezes quantas frustrações, quantos planos que nós não conseguimos concluir, quantas coisas que nós planejamos que não deu certo. Mas o que te faz ter esperança de que Deus é contigo no próximo ano? É a fé do Senhor dentro dos nossos corações. Nós sabemos que nós vamos passar também por lutas em 2026, mas nós temos a certeza de que o Senhor ele é conosco, que Ele não larga a nossa mão. A gente pode até ali, de repente, estar sucumbindo, mas o Senhor Ele segura nas nossas mãos, Ele não nos deixa afundar. Fé é crer que a presença do Senhor, ela é constante, ela é verdadeira. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, eu já disse isso, eu vou dizer de novo, ninguém te tira do colo de Deus. Se você decidir se agarrar com Deus, ninguém, não é diabo, não é pessoa, não é ninguém, só você pode escolher sair do colo de Deus. Então, se você se agarrar com Deus, meu irmão, pode estar tudo rindo ao seu redor, mas o Senhor ele vai estar segurando as suas mãos. O Senhor, Ele segura as nossas mãos, Ele não nos deixa naufragar. Amém? Aqui também fala do capacete da salvação que protege a nossa mente. Nós sabemos que aqui na nossa mente é um campo de batalha terrível. Todos nós lutamos contra pensamentos. Pensamentos que o inimigo, ele lança na nossa mente para tirar a nossa fé, para minar a nossa confiança, para enraizar o medo dentro de nós. Olha para o próprio episódio de Davi. Se toda aquela história que estava sendo contada ali, se todo aquele medo que tinha entrado já na mente e no coração daqueles soldados e daquele povo, tivesse entrado também na mente e no coração de Davi, ele teria se paralisado. E tem muito crente paralisado pelo medo. Mas o capacete da salvação, ele protege a nossa mente das mentiras do diabo. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Então a palavra nos orienta que nós devemos vestir o capacete da salvação, guardar a nossa mente. Guardar a nossa mente de pensamentos que o inimigo lança. E ele fala finalmente da espada do Espírito. Aqui é o único item da armadura que é um item de ataque. A espada do Espírito. É com a palavra que nós vencemos as nossas guerras. É sendo fortalecidos por essa palavra que nós vencemos Satanás. Foi pela palavra que Cristo no deserto venceu a Satanás. E às vezes a gente acha que a palavra de Deus não é suficiente. E a gente lança a mão das nossas próprias armas.
Nós nos revestimos do nosso próprio entendimento, da nossa própria força, dos nossos próprios planos. Deus nos oferece uma arma que é poderosa, que derrota Satanás, que derrota principados e potestades que se levantam nas regiões celestiais contra os escolhidos de Deus. Mas nós temos ignorado, nossas Bíblias têm andado empoeiradas dentro das nossas casas e precisamos nos arrepender por isso. A palavra é a nossa arma. Você pode ler 20, 30 vezes a mesma passagem, você fala, nossa, de novo, já li essa passagem. Eu te garanto, você ainda não recebeu toda a revelação que há nela. Pode ler o Salmo 26, o Salmo 23, que todo mundo conhece. 365 vezes. Você ainda não recebeu toda a revelação que há nele. Eu te garanto que se você buscar, Deus vai te revelar algo novo. Na sua palavra, Deus vai te dar estratégia. A palavra de Deus, ela é fogo. A palavra de Deus, ela é espada. Ela corta. Com ela a gente não apenas resiste, mas nós avançamos. E é por isso que o diabo tem enganado tantas pessoas para elas se manterem longe da palavra de Deus. Porque quanto mais longe, mais ignorantes da palavra de Deus, mais longe elas ficam de conhecer ao Senhor. E elas se tornam presas mais fáceis. Eu sei que muitas vezes a gente abre uma passagem, a gente lê, a gente fala, nossa, não estou entendendo. Mas leia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E peça para o Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me revela. Abre os meus olhos para a verdade da palavra de Deus. Que essa palavra venha me ferir o meu coração. Que eu busque ao Senhor até receber essa revelação. Eu gosto muito dessa passagem de Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 diz assim, ó, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Parece até um pouco óbvio, né? Se você vacila, é porque a sua força é limitada. Mas na verdade essa palavra ela diz que a nossa reação diante das dificuldades revela a verdadeira força da nossa fé que nós temos cultivado em Deus. Se nos mostramos fracos, sempre desanimados, sabe aquelas pessoas que estão sempre desanimadas, sempre desesperadas? Tudo que acontece com ela, ela fala, meu Deus, é só comigo. A pessoa está sempre murmurando, e murmurando, e murmurando. Qualquer luta que ela passa, ela está sempre murmurando. Ela está sempre desanimada. Está sempre angustiada. Irmãos, isso revela que nós não temos tido força interior espiritual em Deus. Isso revela o quanto a nossa fé tem sido pequena e que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ter azeite na nossa lâmpada. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. É joelho no chão. Às vezes as pessoas elas querem ir atrás de revelação. A minha mãe era assim, mãezinha. Ela queria ir sempre numa igreja que alguém fosse lá e dissesse, eis que te digo. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Minha mãe ficou mais de 40 anos indo de igreja em igreja, ela nunca entendeu o Evangelho. Talvez ela tenha entendido no leito de morte, porque o Senhor a recolheu. Mas se ela tivesse entendido, e assim como muitos, não ficariam atrás de igreja, indo atrás de profeta, indo atrás de revelação. A maior revelação da palavra de Deus está aqui. Tem pessoas buscando revelação em pessoas, querendo profecias, querendo palavras de conhecimento, mas não lê a Bíblia, a palavra revelada. Não obedece àquilo que já foi revelado. Não adianta nós irmos atrás de revelação, a revelação está aqui, ó. Abra a tua Bíblia e leia, dobre os seus joelhos e fale com Deus. Tem certas coisas que você está esperando Deus responder, Deus já respondeu. Está aqui. Tem certas coisas que nós falamos, Deus me responda, fala comigo. E Deus está falando, meu filho, já falei. Presta atenção, abre os seus ouvidos.
Abre os seus ouvidos para ouvir. Não espere o ataque. Não espere ser atacado para buscar a armadura de Deus. Busque a armadura de Deus hoje. Pare de estar despreparado diante das adversidades, diante das lutas. Aí quando vem o primeiro vento de tempestade, você é o primeiro a se desesperar, arrancar os cabelos, perguntar onde que está Deus. Não, não é essa mais a realidade que Deus quer para o seu povo. Deus quer nos fortalecer. Deus nos chama a esse período de preparação. Essa palavra, coloca no teu coração hoje, preparação, fortalecimento. No verso 18 de Efésios 6, olha o que Paulo diz, logo depois de falar a respeito da armadura. Ele exorta e diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Orem no Espírito em todas as ocasiões. E o que a gente vê acontecendo? As pessoas, elas retomam sua vida de oração quando elas começam a passar por alguma adversidade. Aí elas começam a orar. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele está falando aqui de perseverança. Ele está falando aqui de vigilância. Ele está falando aqui de persistência em orar ao Senhor, em buscar ao Senhor. Abrir a nossa Bíblia com fome, crendo que o Deus que deu a palavra é o Deus que dá a revelação. Buscar o revestimento da armadura todos os dias. Aqui eu não estou pregando para que você fique com medo, para que você se apavore. Eu estou pregando aquilo que a palavra diz. A palavra diz que o dia mal virá, que as aflições virão. Mas essa mesma palavra diz que aquele que está fortalecido e firmado no Senhor, ele não será abalado. Nós hoje precisamos fazer um compromisso comunitário como igreja, porque existe uma mensagem para nós como igreja também, como família da fé. Nós que temos caminhado juntos, ninguém luta sozinho. Nós estamos aqui para fortalecer um ao outro, nós estamos aqui para erguer um ao outro. E por isso nós precisamos ser um povo, nós precisamos ser uma igreja que se prepara antes da luta, que mantém o azeite na lâmpada, que afia a espada diariamente, que é habilidoso em usar a espada. Irmão, vai tentar usar uma espada ou uma arma se você não tem habilidade. Eu não sei qual parque aí que nós fomos certa vez, que tinha arco e flecha. E, irmão, quando você vê aquilo lá, você acha que é fácil, mas tenta lançar uma flecha para ver. Você não tem nem a força para segurar o arco e para puxar. Parece fácil, mas quando você tenta, é um fiasco. Aí teve uma outra ocasião também que a gente fez aquele tiro ao alvo. A arma também era mais pesada que eu, não conseguia nem segurar a arma. Quanto mais atirar, mirava ali achando que estava arrasando, tiro ia tudo lá para o outro lado. Se você não tem habilidade para usar uma arma, essa arma vai ser usada contra você. Porque um tiro errado que você dá e volta e te acerta. Nós precisamos saber manejar a palavra de Deus. Isso é uma urgência nas nossas vidas, irmãos. Não estou dizendo que você tem que virar teólogo, não. Mas questões elementares da fé você tem que saber responder. Você tem que ler, você tem que buscar o entendimento, pedir ajuda do Espírito Santo, pedir discernimento. A própria palavra diz que você tenha na ponta da tua língua quando alguém te perguntar a razão da tua fé. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se comprometa a ler a Bíblia. No final desse ano, no ano que está se iniciando. Não para bater meta e dizer que você leu simplesmente. Leia para buscar entendimento. Como é que você quer morar com Deus e você não sabe nada dele? Você está pedindo pela eternidade com o Senhor, mas você não conhece o Senhor no tempo que é hoje, que você poderia conhecer. Quer conhecer? Aqui, ó, a biografia dele. E joelho no chão. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e não em nós mesmos. Às vezes a gente busca tanta estratégia humana para melhorar a nossa vida.
Às vezes a gente busca tanta estratégia humana para melhorar a nossa vida. E a gente fica ali andando em círculos. Nós precisamos ter esse compromisso como igreja, de permanecermos firmes, fortalecidos, de estarmos enraizados, revestidos espiritualmente, firmados no Senhor, não pela nossa própria força humana, mas pela força do Senhor que se manifesta nas nossas vidas. Buscando fortalecimento quando o dia mal vier, nós não vamos apenas estar fortalecidos por nós mesmos, mas nós vamos procurar ter força para fortalecer aqueles que estão fracos. Olha o que diz lá em Isaías 35, do 3 ao 4. Abra comigo. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Irmãos, é tempo de nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, sermos aqueles que fortalecem as mãos cansadas e firmam os joelhos vacilantes, e não sermos as pessoas que estão desanimadas de coração. Não sermos mais as pessoas cansadas, não sermos mais as pessoas que vivem tropeçando. É tempo de nós, como igreja, nos tornarmos as pessoas que fortalecem aqueles que estão fracos, aqueles que estão iniciando a sua caminhada, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que precisam do corpo de Cristo. Mas nós não podemos ser essas pessoas que estão cansadas, desanimadas, desfalecidas para sempre, em nome de Jesus. Nós não podemos continuar a ser as pessoas que em todas as lutas descabelam, arrancam os cabelos e duvidam de Deus, e murmuram e reclamam. Não, não é mais tempo disso. Deus nos chama para a guerra, mas ao mesmo tempo Ele nos dá as armas que nós precisamos para enfrentar a batalha. E a questão é, nós estamos acessando essas armas, esse aparato espiritual que o próprio Deus nos disponibiliza, nós estamos nos fortalecendo nos períodos entre batalhas, para nós não vacilarmos, para nós não cairmos. Essa é a mensagem do Senhor essa noite para nós. Eu creio que o Senhor, Ele quer que nós possamos avançar esse ano que se inicia. Eu creio que o Senhor, Ele quer nos levar para outro patamar, mas não é possível o Senhor, Ele nos tirar do leite, o Senhor nos levar para a comida sólida, para uma revelação maior, para um nível maior, se nós ainda estamos tomando leite, se aquilo que é o básico nós ainda estamos tropeçando. É tempo de nós despertarmos, vigiarmos, estarmos atentos, não nos distrairmos, porque tem muita coisa tentando nos distrair. É tempo de nós estarmos fortalecidos, como Davi, prontos para a guerra, não com armas humanas, com as pedrinhas que vai confundir as pessoas, quando elas olharem elas não vão entender com o que nós estamos lutando, por que nós estamos lutando. Mas nós sabemos que Deus é o nosso general, que é Ele quem nos fortalece, que é Ele quem nos forja. Nós precisamos estar preparados para aquilo que há de vir, porque nós sabemos que está se aproximando a volta do Senhor. E eu sei que muitas pessoas ficam temerosas quando nós falamos isso. Eu já fui uma pessoa que ficava muito temerosa quando ouvia falar a respeito da volta do Senhor. Mas a volta do Senhor, ela é certa. E o nosso coração tem que ansiar por ela. E não se enganem. As dificuldades vão aumentar, as lutas vão aumentar. A diferença é, nós vamos ser aqueles que tropeçam, ou nós vamos ser aqueles que vão permanecer de pé com o Senhor? O que nós escolhemos nessa noite? Qual é o nosso compromisso nessa noite com o Senhor? A mensagem foi dada, a palavra foi pregada, resta a nossa decisão.